Oi, Gabriel, tudo bem? Vamos começar a Oi, nossa aula Sheila. de hoje, né? A nossa Bom aula dia. dá continuidade ao conteúdo de ontem. Ontem eu fiz uma introdução ao grupo das gimnospermas, né? Lembrando que do reino vegetal são 4 grupos. Os 2 primeiros nós estudamos apostila, na apostila 4 e agora com o volume 5. Vamos estudar os outros 2 grupos. Começamos a falar na aula de ontem das gimnospermas e aí eu levantei alguns aspectos, né, fazendo a comparação de que características este grupo traz de novidade. Vimos que várias novidades aí, né? Uma delas a semente, outra o genital visível, que é a pinha, e o grão de pólen como uma forma de transferir gameta sem precisar da água, né? A gente chama isso, tem um nome para isso. A gente diz que elas são fanerógamas é o genital visível. Sifonógamas. Gamas, lembra gameta. E sifo, lembra uma espécie de sifão. Vocês vão ver como se parece de fato como um sifão. Ou como eu dizia na aula de ontem, um órgão de cópula, como um pênis, fazendo a transferência do gameta masculino para o feminino. E assim, dispensando a água no processo. Tá bom? Então, a gente vai focar na aula de hoje nas gimnospermas, mais nesses aspectos reprodutivos. Tá? E aí, segue aquele mesmo ciclo, né, aquele ciclo geral, que tem 2 fases, uma de esporófito, que produz esporos, uma de gametófito, que produz gametas. A meiose sempre acontecendo no esporófito para gerar esporos. Isso é uma regra para o grupo vegetal, tá bom? Quem é diploide? Sempre o esporófito. Quem é haploide? Sempre o gametófito, tá bom? Então, é exatamente aquele mesmo ciclo que nós vimos para briófitas e pteridófitas, salvo algumas diferenças, porque agora nós temos semente, porque agora temos pólen, então isso altera ligeiramente o ciclo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou seguir usando o Planeta Bio, o portal Planeta Bio como estava na aula passada, né? Já falei um pouco para vocês de características gerais, quem seriam as gimnospermas, né? As características, né? Todas têm vaso condutor, todas são espermatófitas porque tem semente, todas são fanerógamas, porque tem um genital visível, que será a pinha. Essa pinha ela também é chamada de cone, por causa do formato cônico dela. Mas o nome que mais nós vamos usar será estróbilo. Eu sei que é um nome monstruoso, mas ele aparece bastante, ele é importante, não tem como escapar dele. Sheila, mas por que deste nome? Porque a palavra estróbilo deriva do verbo estrobilizar. Existe, viu? Se for no dicionário, você vai encontrar. Estrobilizar seria o mesmo que partir em pedaços, como fatiar. Nossa, mas o que isso tem a ver com pinha? Porque quando a pinha se abre, né, parece que ela está descamando, parece que ela está se quebrando em pedaços, tá? Por isso o nome estróbilo, nós vamos usar muito esse termo na aula de hoje. Produzem grão de pólen, né? E a fase esporofítica predomina sobre a gametofítica. Então, nós vimos que as briófitas têm a fase gametofítica mais duradoura, né? Mas as pteridófitas e também as gimnospermas, a fase que vive mais no ciclo, que dura mais, é a fase de esporófito. Então, quando você olha para um pinheiro, você está olhando para quem? Para um esporófito. Pinheiro faz gameta? Não, faz esporo. Tá? A fase de gametófito dele vai fazer gameta, tá bom? Então, a sequoia é um esporófito. Você olhou para a planta, isso aqui você está vendo um esporófito. Você olhou para a araucária, para a cica, o que você está vendo? O esporófito, certo?
Vamos lá. Falei um pouco aqui da questão da independência da água para a reprodução. Então, esse aspecto eu já abordei na aula de ontem. Aqui, olha só, eu falei que ia aparecer, né? Bom, aqui já tá, essa aqui é a pinha, né? Já com a semente dentro. A semente, ela é chamada de pinhão, né? Então, inclusive ela é comestível. Aqui na nossa região nós não temos muito hábito de comer pinhão, mas o pessoal da região sul do Brasil, até porque esse tipo de vegetação é comum lá, então eles têm um costume mesmo de assar o pinhão, comer, salgar, como se fosse um amendoim, assim, uma castanha, tá? Então, o pinhão é a semente, tudo bem? Aqui está a pinha, né, feminina, olha só, estróbilo, pinha, lembra que eu falei que ia aparecer? Feminina, então ela tem mais um formato mais cônico, assim, enquanto que a masculina, veja, ela parece uma bananinha, então ela é mais alongada e curva, tá? Então tem diferença entre a pinha masculina e a feminina. Muito bem, vamos lá ao ciclo reprodutivo, a parte mais complexa da coisa, mas não tem como fugir dela, né? Bom, como tem pinha feminina e pinha masculina, nós vamos separar, pelo menos por agora, para entender melhor, primeiramente falando o que está acontecendo dentro da pinha feminina, depois o que está acontecendo dentro da pinha masculina. Bom, o ponto de partida é qual? É o fato de que a gimnosperma é um esporófito. É uma planta que produz esporos. É uma planta que se reproduz através de esporos, que é um tipo de reprodução, como nós já dissemos anteriormente, assexuada, né? E o processo está relacionado à meiose, né? Então, tá aqui o esporófito, que é diploide, todo esporófito é diploide, e vamos olhar lá na pinha feminina. Sheila, mas por que está escrito mega estróbilo? Porque é uma convenção, tudo que é feminino, aqui, nós vamos usar o radical mega, até porque é maior mesmo. Já para o masculino, nós vamos utilizar o radical micro, porque realmente é menor. Então, para não ter que falar assim, ó, por exemplo, estróbilo feminino, fala mega estróbilo, com uma palavra você já disse tudo. Estróbilo masculino, em uma palavra, microestróbilo. Tá? Então, aqui o mega e o micro só para diferenciar o feminino do masculino. E estróbilo é o cone ou pinha, e é este nome que nós vamos usar a partir de agora. Tá bom? O que acontece lá dentro da pinha feminina, do mega estróbilo? Bom, lá existe uma célula e esta célula sofre meiose. Por quê? Porque se o pinheiro é um esporófito, ele vai ter que fazer meiose para gerar esporos. E olha, ele faz 4 esporos. Só que desses 4, só um, que é esse maiorzinho aqui, funciona. Os outros degeneram. Tá? Então vai sobrar um esporo aqui dos 4. Toda meiose gera 4 células, só que aqui 3 delas vão degenerar, ficar uma só. E por que você está chamando isso de megásporo? Porque é o esporo feminino, estou na pinha feminina, então, para falar isso em uma palavra só, megásporo, tá? No ciclo de reprodução dos vegetais, o que o esporo faz? Ele é uma célula reprodutora, mas ele, ao contrário de um gameta, ele não precisa se juntar com ninguém, ele mesmo dá origem a outra planta, que no caso vai chamar gametófito, porque faz gameta. Então, este esporo vai gerar o gametófito. Só que para briófitas e pteridófitas, esse esporo ele saía da planta, caía na terra para formar uma nova fase, né? Não será o caso aqui. O esporo, ele vai germinar aqui dentro da pinha mesmo, tá? E ele deu origem a isso aqui, que é o gametófito.
porque todo esporo gera um gametófito. Como é um gametófito feminino, então eu vou chamar ele de megagametófito. Então, o megásporo gerou o megagametófito, que é haploide, porque vem do esporo, que é haploide. Tudo bem? O que gametófito faz? Gametófito é a planta que faz gameta. Então, vai fazer gameta, né? Então, o que esse gametófito feminino vai fazer? Gameta feminino. Qual o nome do gameta feminino das plantas? Oosfera, que é haploide também, como qualquer gameta. Ok? Seguindo aqui mais um pouquinho o nosso ciclo. Aliás, o que tinha para mostrar dentro da pinha feminina acontecendo foi isso. Formou um gametinha lá, e esse gametinho vai ficar esperando, né? Porque sempre o gameta feminino espera o gameta masculino. Então, lá dentro da pinha feminina, agora já tem um gametinha esperando. Vamos lá para a pinha masculina. Enquanto isso, no microestróbilo, né, na pinha masculina, dentro dela, o que é que está acontecendo? Lá dentro, está acontecendo meiose para formar esporos. Ué, se é um esporófito, vai fazer meiose. Onde acontece a meiose? Dentro da pinha masculina. Forma 4 esporos, cada meiose forma 4 esporos. Como é masculino, eu vou chamar de micrósporos. Certo? Acontece que esse esporo masculino sofre uma modificação no formato. Parece um carrinho, né? Visto de frente, as rodinhas aqui, né? Aqui o para-brisa. Mas, na verdade, isso aqui não é roda, não. Isso aqui é asa. Então, este esporozinho aqui, ele muda o seu formato, vai adquirir essa região aqui que tem ar dentro, é leve. Então, ele vai voar. Certo? Que nome que eu dou para um esporo que mudou de forma? Que tal o grão de pólen? Tá. Você falou mesmo que esse grupo ia ter grão de pólen. Agora eu estou começando a entender o que é o grão de pólen. É um esporo que modificou a sua forma para voar. Certo? O que esporo faz mesmo? Esporo gera gametófito. Cadê o gametófito que eu não vi? Você vai ver daqui a pouquinho. O que vai acontecer com esse grão de pólen? Né? Ele vai formar um tubo, e esse tubo se chama tubo polínico, porque tem origem no grão de pólen, e é esse que parece um sifão, é este que parece um órgão de cópula que vai transferir o gameta. Afinal, olha só, o que um esporo faz? Gera gametófito. Então, o gametófito é esse tubo que ele vai fazer. Certo? Então, o esporo gera um gametófito, mas o gametófito tem forma de tubo. E o que o tubo faz se ele é um gametófito? Todo gametófito faz gameta. Então, tá aqui, ele vai fazer 2 gametas. Sheila, mas gameta masculino de planta, a gente chamava de anterozoide. Aqui está escrito núcleo espermático. Eu chamava de anterozoide porque ele tinha uma cauda e ele nadava na água. Mas agora não precisa mais de água para encontrar o gameta feminino. Então, ele muda de nome. Agora, ele é núcleo espermático. Vamos voltar um pouquinho? Olha só. O que está acontecendo lá dentro da pinha masculina? Meiose. Formou esporo. O que acontece com o esporo? Muda um pouquinho o formato para voar. Aí eu chamo ele de grão de pólen. Muito bem. Ele vai voar. Ele vai entrar na pinha feminina. E a hora que ele entrar lá, quer dizer, ele não vai entrar, só vai ficar do lado de fora. Mas ele vai crescer um tubo, dele cresce um tubo. E este tubo é o gametófito, porque ele vem do esporo modificado. Como ele é um gametófito, ele faz gameta. Gameta que chamado núcleo espermático. Vão ser 2, tá? E esses gametas serão lançados aqui, um deles degenera, o outro fecunda a oosfera, e como a oosfera é fecundada, ela forma um zigoto,
e, consequentemente, um embrião. Vamos ver isso aqui melhor ilustrado. Olha aqui o meu grão de pólen, que nada mais é do que o meu esporo modificado. Ele vem voando, ele chega na pinha, olha o tubo que ele faz. O tubo polínico. É que foi bem rapidinho, mas não sei se vocês viram que dentro daquele tubinho tinha duas bolinhas. Eram os dois núcleos espermáticos, os dois gametas masculinos. Um degenera, o outro fecunda a oosfera. Vamos de novo? Ó, a oosfera está aqui, dentro do gametófito. A oosfera é o gameta feminino, está no gametófito feminino, que está lá dentro da pinha feminina. Então, vai o esporo modificado, que é o grão de pólen, voando. Olha o tubo, nota que olha os dois gametas, um degenera, o outro fecunda. Fecundou, formou zigoto, embrião. Este embrião maduro, que é diploide, porque ele vem da junção dos dois gametas, né? Masculino e feminino. Em volta dele tem um tecido nutritivo chamado endosperma. E esse conjunto embrião mais tecido nutritivo, que é o endosperma, ele é coberto por uma casca. E eu dou a esse conjunto de casca, substância nutritiva e embrião, eu chamo isso de semente. Então quer dizer que agora o embrião, ele está protegido num casulo? Sim. Como se fosse o embrião de um lagarto, de um réptil, de uma ave, que para viver no ambiente terrestre precisou de uma casca de um ovo, porque o anfíbio não precisava disso, né? Então, os briófitos e pteridófitos não precisavam botar um casulo em volta do seu embrião, porque elas já viviam em ambiente úmido, né? Terrestre, mas úmido. Mas agora a gimnosperma escolheu, né, a independência da água para a reprodução. Né? Então, se ela não quer mais água, vai vir um ambiente com menos água, então ela tem que proteger esse embrião da desidratação. Então, ela meteu o embrião dentro de uma casca e a gente chama isso de semente, tá? Para a gente enxergar melhor, vamos olhar o ciclo completo, com todas as etapas? Eu comecei aqui com o esporófito, com o pinheiro, que tinha dois tipos de pinha ou estróbilo. Megaestróbilo, microestróbilo, feminino ou masculino. O que aconteceu dentro da pinha feminina? Dentro da pinha feminina, teve meiose. E essa meiose gerou megásporo, que é o esporo. O esporo gera gametófito. E o gametófito gera gameta ou esfera. Fica lá esperando. Lá na pinha masculina, o que acontece dentro dela? Meiose. Gera esporo. O esporo modifica o formato, passa a ser chamado grão de pólen, sai voando. A hora que ele entra na pinha feminina, ele forma um tubo, que é o gametófito, porque gametófito nasce de esporo. O gametófito faz gameta, que é o núcleo espermático. Gameta com gameta se junta na fecundação, formou o zigoto. O embriãozinho está aqui. Mas eu estou no ambiente terrestre. Não é mais úmido. Então, vamos empacotar esse embrião, colocar aí alimento para ele, endosperma e uma casca protetora. Aqui no último slide, exatamente a mesma coisa, só que mais ilustrado, né? Então, mais uma vez, para gravar. O que é que está acontecendo na pinha masculina? Aliás, vamos começar do lado de cá. Na pinha feminina, meiose, a meiose que gerou esporo, e é o esporo que virou gametófito, e o gametófito que virou gameta, oosfera. Lá na pinha masculina, o que aconteceu? Meiose que gerou esporo. O esporo mudou de formato, chamado grão de pólen. Ele voou até a pinha feminina, fez o tubo, que é o gametófito masculino. Gametófito masculino, que é o tubo, fez gameta. O gameta fecundou outro gameta, formou um embrião. E aí, para proteger esse embrião, nutriente e casca.
Se eu pegar essa semente e plantar, o que que nasce? Um pinheirinho, né? Porque aqui eu tenho um pinheirinho jovem, que é um esporófito jovem. Certo, pessoal? Deu para entender? É o mesmo ciclo que a gente utilizou para os outros grupos, só que agora tem essa história de pinha, e tem essa história de grão de pólen, e tem essa história de semente. E no próximo grupo, além de tudo isso, ainda vai ter a flor e o fruto. Né? Porque estamos estudando da planta mais simples para a mais complexa. Então, a primeira planta nem raiz caulifólio tinha. Essa aqui já tem tudo isso a mais. Certo, pessoal? Bom, tem exercício dessa aula, mas eu vou ainda andar mais um pouquinho com o conteúdo, falando um pouco de angiosperma para vocês. Depois eu faço os exercícios, nem que seja só os de gimnosperma. Então, aqui o último grupo, né, o grupo mais evoluído do reino vegetal. Não só é o mais evoluído, mas é o que é mais diversificado, que apresenta maior número de espécies. Então, quase toda planta que existe no planeta Terra é uma angiosperma. Por sinal, e isso é importante ressaltar, praticamente tudo o que a gente come, né? Porque ninguém come samambaia. Também não come musgo. Você come o pinhão do pinheiro. É o máximo que você come de uma gimnosperma. Então, cadê o arroz, o feijão, o milho, a soja, a ervilha, a batata, a mandioca, a cenoura, o rabanete, a alface, a rúcula, a couve-flor, o brócolis, tudo isso é angiosperma. A laranja, a maçã, a pera, a banana, o abacaxi, o morango, tudo isso é angiosperma. Caramba, Sheila, realmente é o grupo mais diversificado. E praticamente toda a nossa alimentação é, né, vegetal, claro, né? Eu não estou contando animal e seus derivados, né? Então, a nossa nutrição vegetal, o nosso lado herbívoro aí nessa história, é basicamente consumir angiosperma. Tá? Claro que nem toda angiosperma é comestível. Né? Tem aí, por exemplo, girassol, uma angiosperma. Né? Tem aí grama, é uma angiosperma. Orquídea é uma angiosperma. Né? Ninguém come orquídea, nem girassol, nem... E aí hibisco ainda tem quem coma, né? As pétalas, faz chá de hibisco. Mas nem toda angiosperma é comestível, mas praticamente tudo aquilo que a gente come do reino vegetal é angiosperma, tá? E que novidade a angiosperma traz? Porque vaso condutor de seiva ela vai ter, claro, porque a pteridófita já tinha. Raiz caulifolha, com certeza ela vai ter, porque a pteridófita trouxe essa novidade e ela se mantém. Semente e pólen, essa daqui trouxe essa novidade e esta vai manter. Só que além de tudo isso, ela traz outras duas novidades, que são os frutos e as flores, tá? Sheila, o que é fruto? Fruto é uma parte vegetal, uma parte do corpo de um vegetal que envolve semente, tá? Ou seja, essa definição que eu estou dando para vocês, ela não bate com a definição de uso popular. Por exemplo, no dia a dia a gente chama de fruta. Só que o que é fruta na linguagem popular? É um fruto doce, certo? Agora, nem todo fruto é doce. Então, por exemplo, a laranja é uma fruta, na linguagem popular, e é um fruto, porque fruto é tudo que tem semente dentro. A melancia, a gente chama de fruta, né? E é um fruto, porque tem semente dentro. Perfeito. Só que a azeitona tem semente dentro, então ela é um fruto. Mas no dia a dia a gente não chama ela de fruta, certo?
Tomate tem semente dentro, então é um fruto, mas no dia a dia nós não chamamos de fruta. Abobrinha, pepino, tem semente dentro, certo? Portanto, é um fruto. No dia a dia a gente chama de legume. O que a gente chama de legume no nosso dia a dia pode ser raiz, como a cenoura, pode ser um caule, como é a batata. A gente chama de legume alguns frutos, abobrinha, berinjela, pepino, tomate. A gente chama de legume. Então, legume é uma palavra muito geral, popular. Nós não vamos usar aqui, tá? Então, nós vamos usar a definição de fruto. O fruto é tudo que tem semente dentro, ainda que não seja doce. Por exemplo, você já viu que tem umas árvores, na frente do colégio tem, mas aqui é bem comum, uma árvore que ela dá uma bainha, uma vagem bem comprida assim, seca. Aí ela estoura, parece uma catapulta e lança semente. Aquela vagem é um fruto. Por quê? Porque tem semente dentro. Sheila, mas ninguém come aquilo. Eu não disse que fruto era algo comestível. Eu disse que fruto é o que tem semente dentro. Tá certo? Fruto, do ponto de vista biológico, é a parte do vegetal que tem a semente dentro. Sabe carrapicho? Aquele negocinho que enrosca no corpo da gente quando a gente passa em terreno baldio, assim, né? Aquele é um fruto. Por quê? Porque tem semente dentro. Ninguém come, tá? Mas é um fruto, tem semente dentro. Tá bom? Que mais? Deixa eu pegar outros exemplos aqui. Então, bom, fruto, né? Vamos fechar nisso daqui. Fruto é tudo que tem semente dentro. E a grande novidade das angiospermas. Tá bom? Quer ver? Ó, um fruto bem legal aqui. Sabe amendoim? Tem um amendoinzinho, não é? Que a gente torra, salga, come ele de petisco. Amendoim. O amendoim é uma semente, certo? Uma semente. E não tem aquele negocinho, a gente fala que é a casca do amendoim, né? Que a gente abre ali, tira os grãozinhos de dentro. Aquilo não é casca coisa nenhuma, aquilo é o fruto. Porque fruto é o que tem semente dentro. Sabe o que é a casca do amendoim? Aquela pelinha meio avermelhada que você tira, porque semente tem casca, não é? Então aquela pelinha do amendoim é a casca do amendoim que é a semente, né? Mas aquele seco que está por fora não é casca, aquele é fruto, né? Eu até gosto de brincar que outro dia eu fiquei meio confusa, né? Eu fui no mercado e aí eu ia comprar amendoim, né? Aí tinha assim na embalagem, amendoim sem casca. E aí eu peguei o pacote, olhei e o que que tinha no amendoim? Casca, porque o amendoim é uma semente e aquela pelinha estava em cima dele, então aquilo é a casca. Então a pessoa que escreveu na embalagem amendoim sem casca, na verdade o que ele está chamando de casca é o fruto. Ele já falou assim, ó, já debulhei para você. Mas aquilo não é a casca, aquilo é o fruto. Então fruto não é necessariamente doce e fruto não é necessariamente comestível. Fruto é tudo que tem semente dentro. Você quer ver um outro exemplo de fruto? Sabe o dente de leão? Aquele que a gente assopra assim, ó, e sai voando, aquela pluminha? Aquilo é um fruto. Ninguém come aquilo, mas aquilo é um fruto porque aquilo tem semente dentro. Sheila, mas para que serve o fruto? Tem gente que diz assim, o fruto deve servir para proteger a semente, afinal a semente está dentro dele, né? Na verdade, não. Porque a semente já tem a casca para se proteger, ela não precisaria de outra coisa. Então, para que serve o fruto? O fruto serve para também proteger? Pode colocar assim, também.
mas não é a função principal. A função principal do fruto é dispersar as sementes. Sheila, o que é dispersar as sementes? Mandá-las para longe da planta mãe. Nossa, Sheila, que mãe, que mãe que é essa que quer os filhos longe de si? Uma mãe muito sábia, né? Porque se a semente cai perto da planta mãe, a planta mãe e o jovem vão competir, porque eles vão querer a mesma água, os mesmos nutrientes. Aí a planta mãe, que é maior, faz sombra na outra. Ou seja, se essa semente cair perto da planta mãe, ela não tem chance nenhuma de sobreviver. Por isso que a planta mãe quer ela bem longe dali. Então, se ela quer bem longe dali, eu preciso dar um jeito de mandar ela para longe, tá? Mandar ela para longe pode ter várias formas. Pode ser voando, como é o caso do dente de leão, né? Pode ser enroscando na roupa, no pelo dos animais, como o carrapicho. Pode ser comendo? Pode, né? O fruto pode ser comestível. Você come uma melancia, por mais que você tire a semente, hora ou outra você come, né? E aí você, de certo modo, né? Porque tudo que se aplica ao ser humano não ajusta bem, né? Porque a gente foge à regra. Você vai dispersar, porque essa semente não vai ser danificada porque entrou dentro de você, ela sai com as tuas fezes e depois essas fezes vão ser lançadas em algum lugar. Então a semente vai para esse outro lugar. Claro que, como eu falei, não se aplica muito a gente, né? A gente foge à regra, mas pensa um pássaro, ele vai lá e bica uma mão, né? Ele não está preocupado em comer semente, ele não quer comer semente, ele quer comer o fruto, que é comestível, é doce, tem bastante energia. Então ele tá. Só que o pássaro, ele não vai ficar separando com o bico semente. Ah, semente eu não quero, eu quero só. Ele come e acaba comendo sem querer sementes juntas. Só que a digestão é algo que demora para acontecer. Então, a hora que digerir e for defecar, o pássaro já faz tempo que ele não está perto daquele mamoeiro. Quer dizer que a semente vai sair nas fezes dele em outro lugar. A ave está voando, solta as fezes em outro lugar. Beleza, já dispersou a semente. Ah, Sheila, mas isso é fruto comestível, né? Aquela que eu falei que parece uma catapulta. Né? O fruto, aquele fruto é seco, ninguém vai comer aquilo, né? Não tem como comer aquilo. Só que o próprio fruto atua como uma catapulta, então ele lança a semente para longe. Então o fruto tem o papel de dispersar a semente, mandar a semente para longe da planta mãe. Legal. Outra novidade das angiospermas, as angiospermas têm flores. Sheila, o que é a flor? Olha só, a flor é o genital da planta. Porque, lembra que eu falei que gimnosperma e angiosperma, as duas são fanerógamas, elas mostram, o genital é visível. Só que o genital de uma gimnosperma é uma pinha. Já o genital de uma angiosperma é uma flor, certo? E como tal, a flor vai ter muitos elementos que, por exemplo, não chegam nem perto de uma pinha. Por exemplo, ela vai ter cor, ela vai ter perfume, ela vai ter néctar. Aí se pergunta, para que tudo isso? Para atrair o polinizador. Quem é o polinizador? É aquele que vai se alimentar na planta, do que a planta tem para oferecer, que é o néctar, e sem querer o pólen gruda nas cerdas daquele inseto, nas penas daquele beija-flor, né, nos pelos daquele morcego que foi lamber o néctar ali. E aí acontece o quê? Né? Quando esse animal for em outra flor, ele acaba deixando cair o pólen da flor anterior, ou seja, ele fez a polinização, o transporte do pólen. Vamos discutir uma coisa aqui importante agora, tá? Bom, gimnosperma também faz polinização, porque ela manda o pólen lá em direção a outra pinha. Só que a gimnosperma, ela é polinizada pelo vento, certo?
Ela é polinizada pelo vento. Vento não enxerga, não sente cheiro e nem tá afim de comer nada. Por isso que a pinha não tem cor, não tem cheiro e nem néctar. Então, pinha não é flor, né? É o genital, mas que não tem cor, não tem cheiro, não tem... Porque vento não vai ser atraído pelo cheiro, pela cor, né? Enfim, a angiosperma investiu no seu genital em cor, cheiro e néctar para atrair um inseto ou um animal, né, como um morcego, uma ave, para fazer esse transporte. Sheila, não estava muito bom o vento fazendo isso? Concorda comigo que o animal ele é muito mais eficiente na polinização do que o vento? Sabe por quê? Pensa se não ventar. Não tem polinização. Tá, mas vamos supor que ventou, né? O vento pode ter soprado na direção oposta. O pólen precisava ir para lá. O vento foi para cá, foi a direção oposta. Já era aquele pólen. Por isso que as gimnospermas produzem muito pólen, porque elas sabem que muito desse pólen vai se perder no ambiente. Tá? Agora, olha que inteligência, que fantástico o que a angiosperma vai fazer. Ela vai atrair um animal, né, para poder transportar o pólen, mas para ele fazer esse serviço, ela vai dar uma recompensa, porque ninguém faz nada de graça, né? Então a flor dá um néctar, que é um alimento para a abelhinha, né? E em troca, ela poliniza. Claro, a abelha não tem consciência que está sendo, né, fazendo parceria com a flor, né? Nem a flor com a abelha, né? Mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. A flor dá uma recompensa para garantir que a abelha vai lá. Só que o néctar que uma flor fabrica é sempre pouquinho. Vai matar a fome da abelha? Não vai. Não é suficiente? Não, não é. O que obriga esta abelha a visitar outras flores. Você já pensou? Se a flor já tivesse todo o néctar que a abelha quisesse, ela ia lá, comia, enchia a barriga e, ó, bora para a colmeia e polinizar, que é bom? Nada. Pois é. Então, por isso que o néctar que está nas flores é bem pouquinho. Assim, a abelha vai lá, comeu aquele tantinho, né? Vai ser obrigada em outra flor para comer um pouquinho mais e até se saciar, ela já foi em várias flores e com isso ela foi levando o pólen de uma flor para outra. Flores polinizadas por beija-flor, por morcego, que já são animais maiores, essas flores têm que ter mais néctar, né? Claro, não o suficiente para matar a fome do bicho, mas tem que ter mais néctar, porque você acha que aquela gotinha de néctar da abelhinha vai dar para um beija-flor, que é muito maior, que é muito mais ativo? Não, né? Então, por isso que algumas flores têm tem o formato, inclusive, de um copo, né? Que parece mesmo um copinho e lá no fundo do copo tá cheinho de néctar. O beija-flor estica a língua, lambe, e o morcego também, viu? O morcego também é linguarudo, tem uma língua bem fina e comprida, ele introduz lá no fundo e lambe o néctar. Só que, olha que inteligência da flor também. Só que o néctar é lá no fundo. Então, o beija-flor ou o morcego vai ter que enfiar a cabeça dentro da flor para lamber o que está lá no fundo. Ou seja, aqui, ó, a testa dele, no caso do morcego, tem até umas fotos bonitinhas, que ele parece criança que se lambuzou com chocolate. A hora que ele sai, tá tudo amarelo aqui, ó, em volta, porque ele meteu essa parte aqui assim na flor para poder lamber, né? E aí sai com a cara tudo suja de pólen. Mas o que ele comeu ali não foi suficiente, ele vai ter que ir outra flor, vai ter que lamber néctar de outra flor, e aí com isso ele acaba derrubando o pólen de uma flor na outra e assim polinizando. Gente, tem flor que faz cada coisa que eu poderia ficar aqui horas e horas contando para vocês. Gostaria de contar mais duas coisas, né?
Com certeza você já viu uma orquídea, já se admirou com orquídea, com a variedade de orquídeas que existem, são plantas lindíssimas, tá? Mas talvez você não tenha reparado no que eu vou falar. Se você tiver orquídea na sua casa, você corre depois da minha aula, dá uma espiadinha para confirmar isso que eu estou falando para você. A orquídea, toda orquídea, independente da espécie, uma das suas pétalas é para frente, as outras não, as outras estão aqui, mas uma é para frente. Sabe por quê? Porque é pista de pouso. O inseto vai pousar ali, entendeu? É uma pista de pouso para... E o que acontece? Ó, vamos pensar que aqui esse meu dedo seja a pétala da frente e esses outros aqui. A hora que o inseto pisa aqui, isso força, encosta o pólen que está nessa parte de cima, encosta nele. Então, ele sai, é uma engenhoca, pessoal. Pisou aqui, grudou o pólen na costa dele, tá feito. Existe um tipo de planta que a pétala imita o formato e o cheiro da fêmea da vespa. E aí o zangão faz o quê? Sente aquele cheirinho, acho que é a fêmea, parece com o abdômen de uma fêmea, ele agarra lá para copular e fica, né, sacudindo e tentando copular. Mas é uma flor, ele foi enganado. Porque enquanto ele sacode lá para tentar se acasalar com aquilo que ele acha que é uma fêmea, o pólen cai na costa dele. E ele sai de lá frustrado, mas cheio de pólen, né? Mais sorte da próxima vez. Enfim, as angiospermas dão um show, um espetáculo de criatividade em termos de dispersão de sementes e em termos de atração de polinizadores com suas mais diversas flores. Certinho? Bom, hoje é mais uma introdução, né? Tem muito, muito, muito mais a falar de angiosperma, mas já não dá mais tempo, né? Então, espero que vocês tenham entendido bem, curtido a aula, né? Tenha ficado claro, né, para vocês aí a explicação. Eu vou deixar... lá, o Gabriel colocou aqui da hora, é mesmo. Nossa, um espetáculo. Eu vou deixar lá no grupo de vocês um materialzinho que eu tenho de PowerPoint, que tem umas imagens que eu vou usar na próxima aula de angiosperma. Então, já vou me adiantar, deixar esse material disponível para vocês, porque assim eu vou usar na semana que vem, mas pelo menos vocês já estão com ele. Mas para continuar essa discussão, essa compreensão do grupo das angiospermas. Tem muito, muito a falar ainda. Tá certo? Então, bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, Sheila. Bom final de semana. Tchau, tchau.